A teologia bem aplicada, ela não é o rival, ao contrário, ela é uma lupa que amplia a sua visão de mundo. Olá, saudações a todos, graça e paz. Bom, estamos mais uma vez nesse Evangelho Digital, nesse canal que ao alcance das nossas mãos. Nosso objetivo é o estudo de teologia. A pergunta seria, o que me levou a tentar desenvolver esse estudo de teologia? Os irmãos na igreja, alguns já pediram, só que os horários às vezes não coincidem, às vezes nós encontramos dificuldade de conseguir reunir um grupo na igreja para desenvolvermos esse estudo. Óbvio, temos as quarta-feiras, que é o nosso culto de estudo, e temos as nossas preleções, né, que acontecem no decorrer dos nossos cultos. Mas nós não conseguimos às vezes chegar a um ponto tão importante da teologia quanto o momento que nós tiramos somente para falar desse assunto, tratar desse assunto, buscar ele no cerne. E eu creio que através desse canal do YouTube, eu acho que nós conseguimos alcançar a todos num horário que você consiga conciliar, que você pode assistir a hora que você quiser. Você pode colocar ali embaixo os seus comentários, você pode compartilhar, nós podemos dividir ou transmitir para outras pessoas também essa mesma bênção e ver que muitos podem crescer e ser enriquecidos se inscrevendo no canal, recebendo os nossos vídeos que vão ser futuramente postados. Bom, hoje é a nossa primeira aula. E nessa nossa primeira aula nós vamos pegar, vamos dizer assim, vamos ver a introdução à teologia. Aí você vai me perguntar, pastor, mas o que seria a introdução à teologia? Bom, partimos pelo primeiro ponto, que a pergunta é, por que devemos estudar teologia? Essa talvez seja uma pergunta que muitos têm feito. Por que devemos estudar teologia? A Bíblia não nos é suficiente? Uma outra pergunta. Todo pastor é teólogo? Ou todo pastor deveria ser teólogo? Bom, nós vamos desenvolver nesse estudo, que acredito que não vão ser vídeos longos, mas vamos tentar compartilhar um pouco dessas dúvidas, desses questionamentos. Vamos tentar, por enquanto nós vamos começar por fora, vamos começar pela beirada, para tentar entender um pouco os princípios, o porquê, que às vezes a teologia é tão homogeneizada, às vezes porque as pessoas, hoje ela tem se transformado, não hoje, mas talvez desde o século XVII, a teologia, 17, 18, a teologia ela tem se transformado em uma ovelha negra dentro da igreja. Alguns ainda chegam ao absurdo de dizer que a letra mata, e tudo isso fora de contexto, né? Mas se nós formos analisar a teologia, ela enriquece, ela acrescenta. Eu costumo dizer que a teologia é uma lupa para entendermos melhor a Bíblia, ou seja, ela amplia o nosso conhecimento, a nossa ótica acerca da Bíblia. E longe de nós pensar que a teologia ela é o estudo de Deus. Não, ela não é o estudo de Deus, porque ninguém tem condições, ninguém, impossível que nós possamos conhecer a Deus em sua totalidade. Nós vamos conhecer as revelações de Deus para a humanidade. Então essa é a função básica da teologia. Conhecer acerca de Deus. O estudo acerca de Deus.
Nós não vamos conhecer a Deus através da teologia. A teologia ela vai nos mostrar acerca de Deus. Ah, mas eu numa meditação bíblica, eu nas minhas orações, eu consigo conhecer a Deus. Não, você não jamais conseguirá conhecer a Deus. Ninguém jamais conhecerá. Moisés foi um homem que andou tão próximo de Deus. É um homem que a Bíblia diz que viu Deus face a face. O que Moisés conseguiu enxergar? Me mostre somente um texto que Moisés tenha visto Deus de maneira física. Não existe. Moisés não viu a Deus de maneira física. Então é uma linguagem metafórica. Um homem que viu o Senhor face a face, que foi Moisés, quer dizer, um homem que teve uma profunda intimidade com Deus. Foi um homem que chegou mais perto de Deus e um homem que conseguiu desenvolver uma teologia tão maravilhosa que ficou conhecido como o pai Moisés, como aquele que deu todos os estatutos de lei para os judeus. Então, enfim, então nós observamos que essa é uma das importâncias da teologia. Ela vai nos mostrar, não vai nos permitir discorrer por caminhos errados. Vemos que é muita pretensão nossa pensarmos de alguma maneira que nós podemos conhecer Deus. O máximo que nós vamos conhecer, como acabei de dizer, é acerca dele. Então nós vemos que Deus, no decorrer da sua história, ou aliás, na história da humanidade, não da história de Deus, óbvio não, mas na história da humanidade, nós vemos que Deus, ele vem caminhando com o homem, ele vem atravessando fronteiras com o homem, ele vem mostrando para o homem caminhos, ele vem ensinando ao homem. Tem alguns que dizem que Deus veio aprendendo com o homem. Deus não veio aprender com o homem. Deus ele veio com o tempo ensinando o homem o caminho de Deus. E nós observamos que quando vai chegando determinados momentos, determinados pontos, que o homem ele sempre se perde nesse caminho. Ele acaba sempre buscando atalhos, ele acaba sempre buscando alguma alternativa, ou seja, o homem ele está sempre, de uma forma ou de outra, se desviando do caminho. Mas o Senhor ele tem sempre o cuidado, e tem sempre observado, e sempre chamando a atenção, puxando o homem para mais próximo de si. Enfim, todo pastor deveria ser teólogo? Ou todo pastor é teólogo? Duas perguntas, que na verdade é uma só. Todos os pastores deveriam ser teólogos. Todos os pastores eu acredito que deveriam estudar teologia. Por quê? Como eu acabei de dizer, a teologia é o estudo acerca de Deus. E se o pastor, ele é aquele que ensina acerca de Deus, ele ensina os caminhos de Deus, ele deve conhecer. Para ensinar, em primeiro lugar, devemos conhecer. Ninguém pode ensinar um caminho que não conhece. Ninguém pode indicar um caminho do qual ele não conhece. Então o pastor, ele precisa ser teólogo. Mas a Bíblia não é suficiente para que o pastor ele venha apacentar o rebanho? Sim, a Bíblia pode ser suficiente para que ele possa instruir o povo, para que ele possa instruir a igreja e conduzi-la até o Senhor, com certeza. Mas haja vista que hoje nós temos sentados nas fileiras de nossas igrejas pessoas com um estudo mais elevado, temos médicos, professores, advogados, temos pessoas que estudaram bastante e têm um conhecimento empírico. Então, se as pessoas elas vão chegar diante desse pastor e vai fazer determinadas perguntas com base naquilo que elas já estudaram,
E certamente esse pastor ele vai ter dificuldades nas respostas. E se ele é um líder espiritual, ele tem que ter respostas. Ele necessita de ter respostas. Eu não digo que nós vamos ter todas as respostas, porque nós não temos todas as respostas. Mas o máximo possível que nós pudermos alcançar é necessário, é importante. E importante por quê? Importante para o próprio crescimento do corpo. Importante para fazer com que esses cientistas, esses homens da ciência, eles venham entender que tudo não está em volta. Aliás, para fazer com que eles entendam que, na realidade, o mundo não está desembocando e não depende da ciência. Mas a ciência foi desenvolvida para o mundo. Ou seja, para melhoria, para crescimento, e porque Deus deu ao homem a capacidade da ciência. E se Deus deu ao homem a capacidade da ciência, então nós não podemos dizer, em hipótese alguma, que a ciência está acima de Deus ou está na frente de Deus. Pelo contrário, foi Deus, pelo 18, se não me engano, 17, o homem ele era governado pela religião. Ele era imposto sobre ele determinados julgos que os deixava completamente habitolados e escravizados aos ditames dos líderes espirituais. Então, quando vem a surgir o iluminismo, começa a despontar um conhecimento e começa a mostrar às pessoas as verdades, que muitas das coisas das quais as pessoas eram escravizadas eram uma mentira. Hoje não está diferente. Hoje a igreja ainda, existe algumas igrejas que ainda continuam escravizando as pessoas. Escravizando as pessoas. Você quer ver um exemplo onde as pessoas são escravizadas? As campanhas que acontecem dentro das igrejas. As pessoas colocam um jugo e dizem a ela que se ela não fizer aquelas tantas semanas, elas não vão alcançar determinada bênção. Aí quando ela completa aquela campanha e não ficou curada, aí foi a desculpa, não, que a sua fé foi pequena, você não teve fé suficiente. Ou do contrário, poxa, a sua fé foi boa, mas a sua perseverança, você não acreditou no propósito. Então começa a surgir alguns julgos, começam a colocar uns julgos nas pessoas que acaba escravizando. E então a teologia ela vem justamente para mostrar, para confrontar isso e mostrar que Jesus é mais do que suficiente. Jesus morreu na cruz do Calvário e quando ele vai à cruz, ele vai levando todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o nosso cativeiro. Então não precisamos mais andar sobre este jugo, sobre essa escravidão. Nós podemos andar agora nessa liberdade que há em Cristo. Então, esta é uma das funções da teologia. Então, a terceira e última pergunta desse nosso primeiro estudo vem a ser o seguinte: a Bíblia nos é suficiente? A Bíblia nos é suficiente? Nós precisamos de alguma coisa a mais além da Bíblia? Bom, a Bíblia é o livro. A Bíblia nos traz todas as respostas que nós precisamos para entender a teologia. Só que nós temos que compreender uma coisa. A Bíblia foi escrita em um período, em um tempo. E nesse tempo em que ela foi escrita, nesse tempo em que ela foi elaborada, desenvolvida, foram 1.600 anos exatamente. 40 autores. Nós não vamos tratar desse assunto nesse momento, mas só para poder termos uma ideia. Então foi escrita dentro de um contexto. E qual o contexto? O que Deus estava falando naquele exato momento? Um exemplo muito clássico que nós podemos citar
sobre algumas distorções da Bíblia, aquele jovem rico. Quando Jesus nos fala sobre o jovem rico, é muito interessante isso, que ele diz o seguinte, que é mais fácil passar um camelo por um furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso porque aquele jovem havia endurecido seu coração e em ter que repartir os seus bens. Então, houve um padre lá no passado, num tempo da história aí, que, para ilustrar um sermão, ele disse que a agulha seria um dos portões de Jerusalém, que quando dava determinada hora do dia, ele era abaixado até o meio, e qualquer viajante que viesse com seus camelos, eles deveriam parar ali, entrar, tirar todas as suas bagagens de cima do camelo e atravessar aos poucos aquela bagagem e atravessar o camelo para dentro das muralhas de Jerusalém. Mas isso é errado, isso é mentira. Na verdade, isso foi uma ilustração de um sermão e não procede, porque na verdade não existe nenhum portão em Jerusalém que tenha o nome de agulha. Então nós vemos aí que a teologia já vai nos ajudar a entender. Quando Jesus ele fala de camelo e fala de agulha, ainda que para nós pareça um absurdo incontável, né? Um absurdo, assim, ainda que para nós, aos nossos olhos, seja uma barbaridade. Essa tal comparação. Olha o tamanho de uma agulha e olha o tamanho de um camelo. Mas aí vem outros teólogos. Tem que ter cuidado com isso também. Vêm alguns teólogos e dizem assim: houve um erro na interpretação, porque o texto de Mateus foi escrito em aramaico, e como em aramaico o termo camelo e corda são muito semelhantes, quando vieram fazer a interpretação, em vez de escrever corda, escreveram camelo. Bom, é um problema, né? Vamos dizer assim, é um mal puxando outro mal, né? É como se fosse uma bola de neve que nós não sabemos nem aonde isso vai parar. Porque, veja bem, assim como a falta da teologia, você acaba sendo levado pelos ventos, a teologia mal administrada e mal elaborada, ela também acaba sendo perigosa e danosa. Porque se eu digo que a interpretação de corda e camelo houve ali uma confusão, eu vou dizer assim, quem me garante que os outros textos também não houve essa mesma confusão? Heresia. Heresia. Se existe algum erro, esse erro é nosso. A palavra de Deus é inerrante. A Bíblia, ela é inerrante. A teologia erra. A teologia falha. A teologia, ela, às vezes, ela vai de um ponto a outro, ela se confronta. Nós vemos isso acontecendo todos os momentos. A teologia, ela pode ter esses erros, mas a Bíblia não. A Bíblia, se existe algum problema que esteja relacionado à Bíblia, esse problema, na verdade, é nosso. Nós é que temos tido dificuldades para interpretá-lo. Então, um outro ponto muito interessante da falta da teologia se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 29, 13, quando Jeremias diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. 33:3, que já é muito conhecido, muito difundido dentro das nossas igrejas, que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Bom, veja bem, essa passagem, essas palavras, elas já viraram motivacionais dentro da igreja. Por que elas se transformaram já em motivacionais dentro da igreja? Porque clama a mim, ou peça a mim, e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, se eu lhe pedir, o Senhor vai me revelar o que vai acontecer amanhã.
Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Se eu tiver uma fé verdadeira, uma fé genuína, eu encontrarei o Senhor, eu serei uma grande bênção. Bom, pensando, olhando por esse prisma, realmente, se nós fizermos isso, seremos uma grande bênção. Porque buscamos a presença de Deus, porque buscamos a face de Deus. E tem todo aquele que chega ao Senhor, o Senhor ele jamais lança fora, ele não despede vazio. A mão do Senhor diz, a palavra de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. Mas veja bem, meus irmãos, é importante observar uma coisa. Jeremias, quando escreve esses textos, ele está falando exatamente por uma situação que estava acontecendo em Israel, ou mais especificamente em Judá. Porque o povo de Deus, os reis da terra, eles haviam se desviado da presença de Deus. Eles estavam cocheando entre dois senhores. Eles estavam adorando os deuses da terra dos cananeus e ao mesmo tempo eles sacrificavam ao Senhor. Ou seja, os seus corações estavam divididos. Então quando Deus diz, clama a mim, ele diz, abandone esses deuses e me sirva, e vocês experimentarão o que eu posso fazer na vida de vocês. Vocês verão que da maneira como eu agi no passado, eu posso agir nos dias de hoje. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo. Ou seja, enquanto o seu coração estiver dividido, vocês não me encontrarão. Então nós vemos que tanto a teologia mal aplicada, ela é perigosa, quanto a falta dela, também ela é perigosa. Porque a falta da teologia, a falta do estudo do contexto, ela acaba gerando heresias. Por que existe heresias? Porque pessoas acrescentam ou diminuem a Bíblia. Então tudo isso é prejudicial. Tudo isso pode ser danoso. Então nós temos que fugir dessas questões. Esse nosso estudo fica por aqui. Nos vemos na próxima aula. E que a graça esteja com todos vocês. E com o amor de Deus em cada coração. E que o Senhor possa levantar os seus rostos e vos dar a paz. Amém.